da internet, né? Mas tudo bem. Beth, Dídima, alguém já fez a prece, apesar do meu não comparecimento? Já iniciamos alguma conversa sobre o assunto? Ok. Dídima, você pode fazer a prece para a gente, então? Fazer a leitura do Evangelho, fazer a prece? Boa noite, Rodrigo, Nina, Julinha, Goian Bombeiro, Dídima, Luíse e Beth. Boa noite a todos, que sejam bem-vindos na graça de Deus. Que possamos todos juntos interagir um pouco sobre o nosso tema de hoje. Super importante, por sinal. Que a gente deve perceber o quanto que passa por ele o tempo inteiro. E aí, Dídima, você pode fazer a prece para a gente? Boa noite, Dulce. Seja muito bem-vinda. Você está sem microfone. Beth não deve poder, acredito, né, Beth? Mas se você puder. Bem, como eu estou com problema de travamento, eu não sei se não estão me ouvindo. Então tá ok, vamos nós. Nós vamos então iniciar elevando o nosso pensamento para longe de todos os problemas do dia, as dificuldades, os estresses. E vamos agradecer a Deus os minutos que teremos de pensar, refletir sobre assuntos que muito nos ajudarão no dia a dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de relaxamento, de sair um pouco do mundo material, tão pesado para alguns, mas que ao final desses minutos nós possamos ter a certeza do Teu amparo, da Tua paz, do Teu amor em nossas vidas. Muito obrigada, acima de tudo, pelas bênçãos diárias de acordar, de trabalhar, de vencer várias etapas. E, Senhor, derrama as suas bênçãos sobre esse nosso país, envolvendo todos os seus dirigentes, e fazer com que cada um perceba a importância de suas atitudes na vida de todos. Se conosco, Senhor, agora e sempre, com muita paz, com muito amor, com muita fé e força. Que assim seja. Bem, gente, o nosso tema hoje é realmente grandinho para a leitura. Então, Beth, a gente estava pensando em fazer uma espécie de resumo das parábolas dos talentos. Que agora, pessoal, quase todos aqui conhecem essa parábola, não conhecem? Quem não conhece essa parábola aí, por favor, diga eu. Conhecem? Sim, eu sei que conhece. Quem não conhece, digite eu aqui na caixa de texto. Mais um que conhece. Goian Bombeiro. Julinha diz que conhece. Nina. Então só falta Luiz e Nina. Dúvida não. A gente vai relembrar, só não vai ler toda. Dulces, você conhece essa parábola dos talentos? Então vamos nós, gente. É aquela em que o Senhor vai viajar e ele tem poder
E a esse poder se dá nome de talentos. Ele, ao sair para viajar, ia ficar durante um tempo, chama os servos mais próximos e a um entrega 5 desses talentos, pedindo para ele cuidar deles. A outro entrega 2 talentos e também espera que ele desses talentos. E ao último entregou 1 talento. E se foi. De repente, o que ganhou 5 talentos foi correndo trabalhar, fazer eles produzirem, fazer eles aumentarem, fazer eles serem fortificados, fortalecidos. O que ganhou 2 talentos fez a mesma coisa. Por quê? O Senhor conhecia esses servidores, sabia de sua capacidade. O que ganhou 1 talento ficou preocupado, conhecia o seu chefe e correu e guardou o talento para que ele ficasse protegido e ninguém pudesse se apoderar dele. Certo tempo depois, volta o Senhor e, conversando com eles, foi saber o que foi feito dos talentos. O que ganhou 5, disse: Senhor, negociei seus talentos e dobrei-os. Eis os seus talentos de volta. E entregou 10 talentos de volta para o chefe. O que tinha 2 também falou: olha, também negociei e consegui dobrar os seus talentos. E entregou 4 talentos para o chefe. O que tinha 1 falou: Senhor, conheço o seu poder, conheço a sua energia e sei que o Senhor cobra a todos e consegue adquirir esses talentos. Você consegue muitas coisas que nós não podemos conseguir. E com receio de perder o seu talento, eu guardo. E eis o seu talento de volta. O chefe respondeu: boa noite, Ângelo, seja bem-vindo. Respondeu ao que tinha 10 talentos que ele ficaria com os 10 talentos, parabenizou. O que tinha 2 com os 4, deixou com os 4 talentos, agradeceu, mas ao que tinha 1 talento, ele respondeu: você disse, né, que eu semeio aonde nem plantei, que eu sou poderoso e que eu adquiro muitas coisas. Sabedor disso, você teria que se empenhar para também conseguir melhorias nesse talento. E como você não conseguiu, eu vou retirá-lo e dar para o que tem mais talentos. Boa noite, Neucinha. Seja bem-vindo. E ficaram todos assim, sem entender por que ele tirou esses talentos e ainda por cima jogou nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes, considerando-o um servo inútil. Boa noite, Paulinha. Seja muito bem-vinda à nossa sala. E esta é, em resumo, a parábola dos talentos, que encontramos, para quem interessar, em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Quem quiser, só conferir lá
de uma maneira realmente mais elaborada, a parábola dos talentos. A parábola das minas é um pouco parecida, só que foi contada por Lucas. Lucas, no capítulo 19, versículo 11 ao 27. Se alguém vir essas informações para o pessoal, seria bom, tá? Colocar Mateus e colocar Lucas, para que as pessoas possam ver e procurar depois se informar um pouco mais sobre essas parábolas. A das minas já tem um detalhe a mais. Este senhor, ele não era muito bem visto por alguns habitantes do local. Bem, e ele precisou sair para ir longe, para verificar uma questão de governança que lhe daria, pelo que se percebe, mais poder. E antes de sair, ele pegou minas e distribuiu. Chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até eu voltar. E assim, cada um teve as suas minas proporcionalmente. 5, 2 e 1 mina. E ele se foi. Alguns dos moradores foram e mandaram pessoas atrás dele irem até matá-lo. Mas, como um senhor poderoso, conhecedor de praticamente tudo, foi e voltou são e salvo. E ocorreu com esses servos o mesmo com a questão das minas. Quem ganhou 5, conseguiu dobrar para 10. Quem ganhou 2, conseguiu dobrar para 4. E o que tinha 1, não utilizou, ficou guardando, e ocorreu a mesma coisa ao final. Quem tinha 5, dobrou para 10 e ficou com 10 cidades para poder governar. Quem tinha 2, dobrou e ficou com 4 cidades para poder governar. E quem tinha 1, ele devolveu só 1 e ele agiu da mesma maneira quanto à questão dos talentos. Mandou retirar dele, dar para o que tinha 10 e mandou-o jogar para castigos cruéis e essas coisas todas que aconteceu. E respondeu algo em comum com as duas parábolas. Declara-vos que a todo o que tem, dar-se-lhe-á mais. Dar-se-lhe-á, desculpem, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas olhem o final da parábola das minas. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu os governasse, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Nossa, essas parábolas assim, elas são tão parecidas, mostram uma questão diferenciada que é a das minas dizendo que ia matar aqueles que eram contra ele, mas, no fundo, as duas trabalham no mesmo sentido que cada um de nós devemos fazer. Trabalhar os talentos, trabalhar o que recebemos de Deus nosso Pai. E isto inicia-se simplesmente pela vida, pelos conhecimentos que adquirimos, pelos esforços que fazemos, pelas tendências que temos e
pelo que fazemos com essas tendências, com esses conhecimentos, com essas benesses. Benesses, sim. Cada um de nós recebemos muitas benesses. Hoje, nós comentamos demais em todos os departamentos por aí afora sobre a questão da reencarnação. Quem trabalha na área da educação, não sei se alguém trabalha aqui, e principalmente se trabalhar com as séries iniciais, nós percebemos que as crianças hoje em dia, quem tem filhos também, mais um pouquinho já nascem falando e reclamando que o médico não fez o parto corretamente. Tá faltando só isso. Porque já vemos por aí nas notícias crianças com 2 anos já lendo, tocando. Títima, daqui a pouquinho você vai ver, vão nascer umas criancinhas dizendo que o parto foi errado. Algo assim inédito. Você vê crianças com inteligências precoces, com conhecimentos assim que você não consegue atinar as dificuldades que os pais estão tendo em trabalhar com essas crianças. Terríveis, Rodrigo. Algumas. É que a maioria tem muito dinamismo. E o tempo para ela é muito grande. Então, antigamente, uma criança se contentava em ficar brincando, empurrando um carrinho na mãozinha, né? Hoje, elas querem não só desmontar o carrinho, mas querem montar de volta, querem montar de uma maneira diferenciada. Elas querem mais. O tempo para elas é muito. Então, sobra daquilo que a gente oferece para elas fazerem. E quem não tem o que fazer, tem tempo sobrando, como é que é o ditado? Mente vazia, oficina do demônio. Então, se a gente não tem uma responsabilidade, uma atividade, a gente vai procurar outras coisas, vai conhecer, vai fazer, vai cantar, vai perturbar o outro. Então, essas crianças precisam realmente de atividades constantes, de interesse delas, para que elas possam desenvolver cada vez mais seus talentos. Então, a partir disso, nós também percebemos que muitas das vezes não utilizamos esses talentos. Acredito que aqui a maioria conhece alguém ou fez parte desse pessoal que não deu importância ao estudo no início de suas vidas. Alguns passaram assim, o que se dizia antigamente, raspando, eram empurradas, eram passadas. E com o tempo já foram tendo dificuldades para empregos, para concluir os estudos. E mais à frente, para acompanhar os filhos nos seus estudos. E aí vem aquela velha história. Nós não tivemos oportunidade, se fala muito isso. Mas muito poucos mesmo podem dizer isso. Oportunidade, todos nós tivemos. O que fizemos dela? Tem esses poucos que realmente foram forçados a parar de estudar. Mas uma ampla maioria parou por plena vontade, por não vencer as dificuldades. Vamos ver aqui o que o Rodrigo tem a nos dizer. Como o plano espiritual é mais desenvolvido do que aqui, já que aqui é cópia de lá, esses espíritas de virem para cá aprendem novas tecnologias. Exatamente, também, Rodrigo. Mas existem as experiências das reencarnações, que nós vamos adquirindo e vamos dobrando os nossos conhecimentos, os nossos talentos, que estão aí,
internos guardadinhos em nossa mente. Basta colocarmos em prática esses conhecimentos, esses talentos. Mas, aí digamos, vamos pegar aqui a Dítima. A Dítima é uma daquelas que não conseguiu estudar porque era tão pobre, que a opção era trabalhar desde criança cuidando dos irmãos. Viu, Dítima? Você teve 12 irmãos, você era mais velha, você teve que cuidar das crianças para que a sua mãe pudesse trabalhar, porque sua mãe já era mais pobre ainda. Viu, Dítima? Vamos mudar sua vidinha aí. Então ela não teve essa oportunidade. Eu vou pegar também a Beth, que é a Mana, né? E fazer a mesma coisa. Ela também teve 12 irmãos, era mais velha, tinha que cuidar dos irmãos para que a mãe pudesse trabalhar. O que acontece? A Dítima sempre visualizou, com 2 irmãs mais novas do que eu, morava na roça, viu? Muito bem, olha, já tem mais ou menos um exemplo. Só que a Dítima tinha vontade de adquirir mais conhecimento. Ela tinha ânimo de saber. E ela ia atrás, aproveitava os irmãos que podiam ir para a escola, ficava ali de olho, e quando teve oportunidade, ela foi estudar. Foi lá, foi estudar já no supletivo, na dificuldade. Não se esqueça que ela estava na roça, mas veio para aqui, para a cidade, né, para a área urbana, e resolveu estudar e conseguiu se formar. Não precisávamos nem da Dítima. Nós temos o exemplo da nossa ex-senadora, né, mais senadora, Marina Silva, né, que foi um exemplo de pessoa que foi atrás, correu e que conseguiu se formar. A Mana não visualizou isso. Ela continuou cuidando, mas desenvolveu um talento maravilhoso, o de cuidar da família, de orientar os irmãos. Ficou sendo a mãezona, distribuiu amor, incentivo. Conheço pessoas que estudaram porque o pai não deixou as filhas mulheres estudarem para não aprender a escrever e mandar cartinha para namorados. Isso é muito antigo. A minha mãe foi uma, Beth. Minha mãe não pôde estudar, e para estudar foi uma Revolução Francesa. Uma Revolução Francesa no Pernambuco. Então, essas duas, com talentos diferenciados, foram atrás, dobraram seu talento e conseguiram envolver as outras pessoas ao redor delas. Cresceram, ajudaram, orientaram. Então não basta ser médico, engenheiro, mecatrônica, não sei mais o que, se não desenvolvemos um talento para distribuir aos outros, para envolver os outros. O talento exemplificado da Beth foi o amor, foi a orientação, foi o cuidado, foi dar a oportunidade para outro que ela não teve. Isto é talento. A Beth, a Dítima, já teve que desenvolver o talento intelectual. E temos aqueles que têm diversos tipos de talentos, mesmo os que, considerados de rua, jogados. Temos nisso uma oportunidade que, ao aparecer, corremos atrás. Transformamos essa situação numa melhoria de vida. Alguém aqui vai atender, eu estou esperando, gente. Tá? Então, precisamos melhorar
os nossos talentos, seja onde estivermos. Eu acho que existem pessoas com talento que eu amaria ter, de ouvir. Ouvir o outro é um talento maravilhoso, gente. Quantos de nós temos ele? Temos o caso também da fala, de orientar, de repassar conhecimentos. Temos muitos nessa área. Os professores, os oradores. E aí é o cuidado. O que fazer com esse talento é uma situação difícil, que precisamos ter fé, empenho para trabalhá-lo, para transformá-lo, para redobrá-lo em nossas vidas. Talentos que acredito cada um aqui tem o seu, na área intelectual, na área emocional e até na área psíquica. Pensem, aquelas pessoas que conseguem manter a tranquilidade e envolver os amigos nessa mesma tranquilidade. Envolver os colegas de trabalho em momentos de harmonia, quando tantos já estão desesperados sem conseguirem resolver problemas no trabalho. É isto que devemos fazer com nossos talentos. E aí vem a questão do: quando seremos cobrados? O Senhor mandou para o ranger dos dentes e mandou matar aqueles que eram contra eles. Como fica essa situação? Que Senhor é esse que faz isso conosco? Este Senhor que conhecemos como um Deus misericordioso? Este Senhor que conhecemos como amor? Qual será a explicação para essa questão? Aí nós vemos a consciência como nossos senhores. Acredito que aqui a maioria de nós conhece a situação do arrependimento. Ô palavrinha que eu acho a mais pesada que existe. Se a gente tivesse uma balança para pesar palavras, eu acredito que não tenha nenhuma mais pesada do que arrependimento. Gente, ela pesa nas costas, na cabeça, nos olhos, em toda a nossa vida. E que é um Senhor mais poderoso que nos crucifica do que o arrependimento, que nos deixa numa situação de desespero. Por isso, devemos cuidar dos nossos talentos para não se arrepender de tê-los usado mal e de tê-los deixados, guardados, enferrujados. Se você tem conhecimento, repasse. Se você é uma pessoa alegre, distribua a sua alegria. Se você é uma pessoa... Boa noite, Ancol, seja muito bem-vindo. Se você é uma pessoa que sabe ouvir, passe aí a locais, ouvir as pessoas. Se você tem o dom da fala, utilize-a de maneira correta, de maneira envolvente, de maneira positiva.
E aí o arrependimento, que é triste, né, Rodrigo e Juliana? A Luísa também concorda, né? Sabe muito bem o quanto é bom fazer germinar o melhor de nós em outras pessoas. Isso mesmo, Rodrigo, depois de uma palavra mal colocada, acabou. Não há como voltar no tempo. Mas, se falamos algo que atingimos alguém, aprendamos também a ir até aquela pessoa, pedir desculpas. Já é o talento da humildade colocado em prática. Façamos de nossa vida uma sementeira de talentos. Se você é médico, continue trabalhando nessa área tão benéfica, tão maravilhosa, tão divina, que trabalha com vidas, que pode melhorar o outro, que pode fazer até sua doença melhorar ou piorar, dependendo de como você atender o paciente. Eu acho uma frase, aproveitei ali que eu vi a questão do bombeiro, linda, do bombeiro, que é, como é que é? É vidas e riquezas salvar, né? E eu já acho que vida já é uma riqueza. Então, podemos salvar até as alheias e nossas também, porque podemos nos salvar do mal, das influências negativas. Olha, Rodrigo, realmente essa dificuldade em pedir desculpa é trabalhar mesmo o orgulho. O orgulho acaba fazendo os nossos talentos ficarem alojados e esquecidos. O pedir desculpa, a humildade, é uma maravilha, gente, que faz um bem. O Rodrigo, que falou que teve essa dificuldade, percebeu também que foi bom conseguir. Olha aí o arrependimento. É este Senhor que maltrata a gente, que mata a gente, que nos deixa desesperados. É assim que o Senhor nos atinge, através da nossa consciência. Aí vocês vão dizer, mas eu nem sinto nada. Lembro de um texto que eu li do Bezerra de Menezes, que foi numa desobsessão, recebeu, agora fiquei na dúvida se era Bezerra mesmo, recebeu uma entidade que não se arrependia de nada, que gostava de fazer o mal, que não tinha nada de que se arrepender. E aí ele deu o exemplo que quem não tem vida não sente. Mas se nós temos vida, nós sentimos sim o mal que fazemos, as más influências, o negativismo, o orgulho, o egoísmo, vão sim pesar em nós. Vão ser esse Senhor que destrói, que mata, que nos deixa muitas das vezes, em alguns casos, nessas depressões desesperadoras, ou algumas até em loucura. Tudo porque não soubemos cuidar dos nossos talentos, da humildade, do amor, do carinho, da responsabilidade. E tenhamos certeza que, independente de ter um diploma de doutorado, um diploma de primeiro grau,
independente disso, tenha o poder maior da fé, do amor e da alegria. Porque muitas das vezes um remédio pode não salvar e o farmacêutico não vai se sentir útil. Mas você ver alguém que não tem mais condições de vida, organicamente falando, sorrir, aceitar e ainda conseguir ser feliz, não, como diz a propaganda por aí, né? Não tem preço. E muitas das vezes o farmacêutico que lutou tanto para estudar com seu talento não conseguiu salvar aquele doente. Mas às vezes, uma pessoa super humilde, que trabalha no hospital, que ninguém nem vê, consegue fazê-lo sorrir, se alegrar, sentir-se bem. E aí vemos que talento maravilhoso tem uma pessoa considerada uma esquecida, né? Que ninguém reconhece, que ninguém vê. Certo? Isso, Rodrigo Didima, as dificuldades que nós temos, realmente é uma questão que precisamos trabalhar. E, gente, vamos pensar realmente essa semana nesses talentos, no que estamos fazendo de nossa vida. O que fazemos com as mãos, com os pés, com a boca, com os olhos principalmente, a maneira de olhar, o que vemos, os julgamentos que temos diante dessas visões. E lembremos que devemos aplicar os ensinamentos do Cristo, que são os verdadeiros adubos dos nossos talentos. Porque não queremos que a nossa consciência nos cobre a não utilização deles, ou pior ainda, a má utilização deles. E principalmente os ligados à doutrina espírita, trabalhadores efetivos da área, devem pensar bem em repassar seus conhecimentos, não só em forma de palavras, que é muito benéfico, com certeza, mas acima de tudo, em forma de exemplos. Que já diz o ditado, as palavras passam, mas o exemplo arrasta. Vamos essa semana planejar a nossa semana? Boa noite, Eli Peregrina. Você chegou quase no momentinho que estamos encerrando o nosso tema de hoje, mas é muito bem-vinda. Na próxima, eu não sei se é quinta, terça ou primeira terça, né? Na terça-feira, primeira e quinta, eu não sei se dezembro tem, acho que é só janeiro agora, né, Beth? Para o pessoal da terça. Mas vamos então pensar nisso, gente, juntos? Vamos trabalhar os nossos talentos essa semana? Vamos descobri-los e usá-los. Olhos, boca, nariz, pensamento, intelecto. E isso, vamos ver o que nós podemos desenvolver melhor nesta semana. E vamos transformar isso numa mina produtiva, que envolva e que trabalhe o outro. Certo? Com os dons materiais e com os dons espirituais, nós chegaremos lá, dizia um político de alguns anos atrás. Pouquinhos anos, que eu sou novinha, como eu sempre falo, né? Tem uns pouquinhos anos que ele dizia muito isso. Gente,
Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Gostaria de adicionar algo ao tema? Ficamos com alguma dúvida? Gostaríamos de perguntar? Eu lembro que no início alguém... não estou achando quem foi. Alguém lembra quem foi? Ou quem foi lembra que tinha alguma dúvida sobre o tema? Ah, o Guan. Isso, já peguei também aqui agora. Você ainda tem alguma dúvida? Relembrou? Anotou? Anotaram Mateus e anotaram Lucas, para que vocês possam ir lá, ler e relembrar, analisar mais um pouquinho. Ninguém? Só aprendendo, Rodrigo? Ninguém ficou com dúvida nenhuma? Algo que eu falei que pode não ter sido concordado? Boa noite, Neucim. Estamos já para encerrar. Ninguém? Então tá. Guan, você pode fazer a prece final para a gente? De nada, Julinha. Muito obrigada. Ficou claro mesmo, gente? Ninguém ficou com dúvida? Então tá. Então vou passar a palavra para Guan e depois a Beth pega para encerrar, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus envolva cada um em sua paz. Obrigada, Rodrigo, para cada um de vocês também. Assim que você quiser, Guan, é só levantar a mãozinha para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada pela presença de todos, pela paciência de me ouvir. Isso é muito importante para a gente. Obrigada, Dietmar. Goan, nós estamos esperando você levantar a mãozinha. Isto, repassando. Mana, depois você pega, por favor, tá? Para botar aquela musiquinha linda de encerramento. Alô, vocês me ouvem? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Ajude-nos, Senhor, a ter bons olhos para olhar com bondade a todos, aproveitar nossos talentos ao máximo. Todo dia é um novo recomeço. Até a água parada adquire sujeira e vira pântano. Por isso, nós não devemos deixar nossos talentos parados. Ajude-nos, Senhor Jesus, a continuar esses estudos maravilhosos durante nosso sono esta noite, através de desdobramentos, que nossos anjos guardiões, protetores, tenham forças para nos afastar das nossas paixões e nos guiar para lugares de trabalhos edificantes e também de estudos e esclarecimentos. Pedimos, Jesus, Deus Todo-Poderoso, que nós tenhamos forças para perseverar nesse caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.